Muito bem, Anderson. Já mais ou menos entendi um pouquinho que eu preciso então conhecer de produto, conhecer o mobiliário, conhecer as linhas, né, de projeto, que existe um projeto contemporâneo, o projeto retrô, que nós temos aí a linha do Provençal, a linha do Colonial. Eu tenho o projeto moderno, que ele data de um período atrás também. Maravilha. Mas o cliente vem lá com imagens do Pinterest e ele tem uma proposta que muitas vezes não se encaixa no orçamento dele. E é exatamente o seu dever, como projetista vendedor, pegar tudo isso, digerir dentro do teu processo de projeto e transformar o que o cliente precisa / quer. Muitas vezes o que ele quer somente não é o que ele precisa. Nós precisamos entender um pouco das duas coisas e ir além do que ele está buscando. Isso aí você vai poder fazer como? Primeiro, atuando como projetista de loja. É uma das formas de você trabalhar como projetista de imóveis planejados. Projetista na loja, estou começando agora, o que eu posso ser? Olha, eu gosto mais de projetar e vender, por exemplo, ou eu acho que eu gosto de vender para os clientes, ou eu gosto quando os clientes olham o meu projeto e eles vejam no brilho no olho, e isso me encanta. Então, muito provavelmente você vai se encaixar na atividade de projetista e vendedor. Tem outra atividade a não ser essa? Claro que tem. Nós temos também a possibilidade de você ser um projetista, vendedor e finalizador. O que é o finalizador? A etapa da venda do mobiliário planejado, ela se divide em duas básicas. A primeira, até a venda, e a segunda depois da venda. A primeira até a venda você vai atender o cliente na loja, você vai fazer um briefing com ele, vai apresentar o showroom para ele, vai, enfim, conversar e fazer o projeto, apresentar e vender. Maravilha, vendi, e agora? Está resolvido? Não, é agora que começa o processo de finalização. Você então vai agendar com ele uma medição final, você vai lá medir, vai trazer essas informações para a sua loja, vai pegar o projeto vendido e vai compatibilizar com todas aquelas dimensões finais, vai então criar um projeto executivo, vai mandar o pedido para a fábrica. Esse processo todo de trabalhar no projeto depois da venda, gerando um pedido para a fábrica e gerando também um caderno técnico para os montadores instalarem na casa do cliente, é o trabalho do finalizador. Muitas lojas chamam também essa nomenclatura de liberador técnico, né? Ou o setor da pasta técnica, enfim. Tem várias nomenclaturas, mas é quem pega o projeto depois de vendido. Você pode trabalhar com isso. Ah, mas eu não gosto muito de vender. Eu acho que a minha área é muito mais projeto. É ficar ali com fone de ouvido, trabalhando no Promob, no SketchUp. É isso que eu gosto de fazer. Eu não gosto de atender cliente. Talvez você pode trabalhar em duas funções aqui, então. Primeiro, ser finalizador. Pegar o projeto vendido de algum colega e aí você toma conta dele até o processo final, né? Você pode trabalhar só com a finalização. Ou você pode trabalhar só com a parte de projeto. Também é uma das atividades para você que está começando agora, não tem curso superior e pode vir a trabalhar. Você pode trabalhar como só projetista. O que é isso? Você vai receber de algum vendedor, por exemplo, um briefing já feito, e ele vai conversar com você, ó, atendi o casal do seu João e a da Dona Maria no sábado, eles querem uma cozinha assim, 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 tá aqui o gosto deles, aqui tá a planta baixa, ou seja, você vai pegar uma intenção de projeto, um briefing, e vai construir um projeto para aquele vendedor depois apresentar. Você até pode participar na apresentação ou não depois, é outra etapa, mas nesse caso você atua como projetista. A tua função vai ser projetar ambientes para depois alguém vender. Também é uma possibilidade. Você pode atuar nessa condição em uma marcenaria ou pode atuar nessa condição numa loja ou numa fábrica de móveis também, sem problema nenhum. Muito bem, mas olha só, eu gostaria mesmo de ser um projetista que trabalha por conta própria. Será que é possível? Sim. Você também, que está começando agora, você também tem essa possibilidade de trabalhar home office, trabalhar no estúdio, né? E você ter os seus próprios clientes. Só que aqui um pequeno detalhe. Se você está começando agora, é importante você, paralelo a essa tua atividade, buscar incessantemente conhecimento de causa. Você vai precisar conhecer produto. Se nunca viu um mobiliário planejado sendo construído e montado, é importante você saber. Lá no método Angioli, por exemplo, a gente fala sobre as 3 tipologias básicas do mobiliário, para você entender exatamente a diferença entre mobiliário planejado, mobiliário sob medida e mobiliário componível. São mobiliários que depois de montado parecem iguais. Só que anterior a isso nós temos distinções fabris, distinções de processos comerciais e distinções também de logística. Então é importante você saber o que é um, o que é outro, aonde que eu me encaixo. E aí com isso você vai entender então exatamente aonde você vai poder
a atuar. Importante porque, afinal de contas, todo esse trabalho vai levar você a alguns conhecimentos, inclusive para entender, pô, eu acredito que eu quero ou preciso me adequar a trabalhar com cliente mais alto padrão. O que eu preciso fazer para atuar com cliente de alto padrão? É diferente atuar com um cliente de alto padrão, e não estou falando apenas aqui do valor dos produtos, vender uma cozinha de 150 mil e vender uma cozinha de 15 mil. Será que a diferença nesse processo é só o valor do produto? Não é, já digo de antemão que não é. Você tem condição de atender um ou outro, não é o caso. A questão aqui são processos de atendimentos diferentes. Na metodologia Angioli, inclusive, nós falamos exatamente a forma como você vai atender. Existem os 8 passos da venda, existe também algumas perguntas que você precisa saber, os motivadores de compra, o que cada cliente desses tickets se valem na hora de buscar a sua nova mobília. Alguns vão como motivador de compra, por exemplo, evitar perda, outros vão como aprovação social, sentir prazer. Tudo isso a gente analisa durante o atendimento. Quanto mais alto ticket, mais você precisa entender dessas questões para que você faça um excelente atendimento e que o teu cliente realmente entenda que o teu projeto, a tua empresa, a tua loja é o melhor que ele vai ter nesse momento. Então, veja bem, começando agora é importante, precisa conhecer e precisa buscar conhecimento de experiência, seja com montagem, seja também com fabricação dos produtos. Obviamente, é importante você saber por que as peças são feitas basicamente as 3 operações numa peça, num painel de BP ou num painel de madeira da qual você vai estar trabalhando, né? Eu tenho a secção, eu tenho a furação e eu tenho a colagem de fita de borda. Basicamente essas 3 operações é o que dá aí o grande norte para a indústria do mobiliário planejado e sob medida também. Depois eu tenho alguns outros acabamentos mais refinados, como a própria laca, resinas, lâmina de madeira natural, lâmina de madeira pré-composta, alumínio, vidro, porcelanato, enfim. Aí nós temos uma série de elementos de acabamentos que vão embasar o mix de produto e que cada ticket desse público-alvo que você vai atender vai consumir mais ou menos desses acabamentos. Você, como um projetista iniciante, talvez veja tudo isso como, bom, eu quero só fazer projeto, né? Eu gosto de fazer projeto, mas por onde eu começo? Então o que eu estou te dando é um cenário geral inicial para você entender. Dominar produto. Então busque incessantemente informações de como os produtos são feitos, como os ambientes são fabricados e principalmente como os produtos são montados. Certa vez, quando eu estava começando, um diretor meu numa época disse assim: Guri, tu quer aprender a projetar? Então eu vou te dar aqui, ó, vem cá. Aí ele me pegou e levou lá na produção. Depois que tu souber exatamente o nome de cada uma das peças, cada uma das operações que cada peça recebe aqui na fábrica, já é o primeiro passo para te começar a projetar. Naquele momento eu não entendi, porque afinal de contas eu achava que projetar era abrir o AutoCAD, abrir o Promob, que estava recém começando, aí, né, o Promob e tal. Era isso, mas não. Eu preciso entender como as coisas são montadas para depois, na hora do projeto, ser muito mais fácil para eu trabalhar. Então, é importante repassar o que certa vez eu ouvi para que você compreenda. Quanto mais você saber dos processos, quanto mais você saber como as coisas são feitas, como é que aquele projeto para em pé, mais você vai saber projetar. E depois, obviamente, buscar as ferramentas e tudo isso que vai dar para você aí o teu estilo, a tua personalidade na hora de construir os teus projetos e buscar os teus clientes.